Opa, meu nome é Gabriel e hoje eu vou apresentar o Tech Challenge 4. E o objetivo desse desafio aqui é construir um pipe que seja multimodal e que ele vai coletar diversos dados clínicos e dados sintéticos e reais e vai utilizar diversas técnicas como análise de dados, detecção de anomalias em vídeos e com isso fazer um alerta clínico para o médico. Na parte de tecnologias utilizadas, foi utilizado o Iolo V8 e o Iolo Pulse, algumas ferramentas da AWS e também datasets prontos do PythonNet. Nesse primeiro step aqui, é onde está sendo feito a validação dos sinais vitais, tanto de maneira sintética quanto de maneira utilizando o dataset do Python. Nesse primeiro bloco foi utilizado o Isolation Forest com dados sintéticos. A ideia é justamente sair dos falsos positivos que tem nas UTIs. Então, o Isolation Forest casa 100% com esse caso, porque a gente consegue separar os casos que são totalmente isolados e colocar isso aqui de forma visual no gráfico, como aqui abaixo. Aqui no gráfico é possível ver, através da técnica do Isolation Forest, os casos que fogem do padrão. Então, aqui é possível ver a frequência cardíaca, quando ela vai sair do padrão, a parte de pressão arterial e até a parte de oxigenação. Então, com isso, a gente consegue fugir dessas pequenas variações aqui que poderiam entrar como falsos positivos. Então, se você for ver, aqui a gente tem alguns picos para baixo, aqui tem alguns picos para cima, e eles não caem como fora do padrão, porque eles ainda estão meio que na média. Mas esses que são bem explícitos acabam caindo. E para confirmar a eficácia dessa metodologia utilizando o Isolation Forest, a gente fez uma integração aqui utilizando o dataset do PythonNet e com isso a gente conseguiu ter basicamente o mesmo comportamento, aonde através de dados de eletrocardiogramas a gente consegue extrair as anomalias do eletrocardiograma e o que são os comportamentos esperados, né, de um eletrocardiograma normal. Então, com isso a gente consegue validar tanto com dados sintéticos quanto com dados reais, que de fato o Isolation Forest é a melhor solução para esse caso aqui. Agora, seguindo aqui para a próxima etapa, foi feito um deep dive de áudio e texto. Para isso, eu utilizei algumas ferramentas da AWS, como o AWS Transcribe, além de algumas outras ferramentas ali de percepção da AWS. Agora, seguindo para a próxima etapa, vamos seguir para o nosso módulo de Deep Dive de áudio. Então, foi utilizado um áudio de simulação para fingir que estávamos tendo uma consulta médica, onde a pessoa fala que ela está com falta de ar e etc. E para fazer isso, fizemos algumas integrações aqui com a AWS, utilizando o AWS Transcribe. E a gente configurou para que ele pegue os timestamps exatos do fim e do início de cada palavra. Então, isso faz com que a gente consiga ter uma análise mais profunda. E aí, com isso, como a gente tem essas pausas, né? E a gente tem uma outra função, onde a gente calcula os milissegundos de silêncio entre as palavras. E caso o paciente faça uma pausa maior do que 1,5 segundos entre uma palavra e outra, a gente considera que ele está com dificuldade respiratória ou exaustão na fala. E aí, para identificar o padrão de fala, se ele está sendo negativo ou positivo, a gente utilizou o AWS Comprehend. Então, a gente envia para ele para fazer uma análise de sentimentos e o AWS Comprehend Medical, que é um modelo de termologia de saúde. Então, ele consegue identificar o que é uma falta de ar, o que é uma pontada no peito, como condições médicas. Então, ele consegue extrair tanto o que foi falado, quanto a forma e as pausas que foram utilizadas. Então, com isso, a gente consegue ter aí uma boa base para conseguir avaliar o áudio do paciente e, de fato, chegar numa conclusão, se ele está numa condição negativa e se ele está realmente precisando de um tratamento. Entrando agora na nossa célula, que é onde a gente faz a parte de visão computacional, o objetivo é justamente monitorar vídeos clínicos, principalmente de UTIs ou de sessões de fisioterapia, para identificar padrões anômalos de movimento, né?
Então, para isso, a gente fez uma abordagem híbrida. Então, usamos dois modelos. Primeiro, o IOLO V8, para poder pegar o ambiente, detectar ali áreas como cama, etc. E, simultaneamente, roda também o IOLO Pose. E aí, com isso, a gente consegue ter o esqueleto ali do paciente e colocar algumas regrinhas, né? Como uma possível queda. Então, vou mostrar isso aqui no vídeo aqui agora. Se você reparar aqui no vídeo, a gente consegue ver a cada frame o Iolo extrai, né? As partes de coordenadas do paciente. E aí, como que a gente faz? A gente verifica se a cabeça do paciente está ultrapassando os ombros e a parte do joelho. Então, com isso, a gente consegue, de repente, ver se ele está tendo uma queda ou algo do tipo. E aí, o vídeo escolhido foi justamente um exercício de stiff. E aí, como a gente pode ver que a gente não recebeu nenhum alerta, justamente pela pessoa estar executando o exercício perfeitamente. E para concluir, além de gerar o vídeo com o esqueleto ali, validando, utilizando o YOLO, a gente também faz um export aqui de um TXT, justamente para falar em qual minuto e segundo do vídeo teve alguma anomalia. E como comentei anteriormente, como nesse caso aqui está sendo feito um exercício perfeitamente, então a gente não vai pegar aqui nenhuma anomalia, mas caso a gente colocasse um vídeo aqui com alguém caindo, provavelmente pegaria. E agora, por último, o que é que a gente montou? É basicamente uma central de alerta, onde a cada step que a gente vai passando, né? Então, por exemplo, o paciente caiu, teve uma troca ali nos batimentos cardíacos dele, na saturação, a gente avaliou ali a consulta médica dele. Com isso, a gente consegue criar um alerta com todas essas informações e mandar para o médico, para que ele consiga ter uma análise completa. Então, aqui no caso, eu criei um JSON, né, alerta payload, e aí essa notificação a gente poderia integrar posteriormente com algum serviço de mensageria, seja por WhatsApp, ou até algum serviço médico mesmo que tem um API. E aí, com isso, a gente conseguiria alertar o médico ali e ter um protocolo mais robusto para o paciente. Então, basicamente aqui essa é a solução. A ideia é justamente construir um sistema capaz aí de monitorar o paciente em diversas áreas, né, da saúde ali, identificar sinais, identificar possíveis quedas no seu tratamento, uso de remédios e tal. E aí, com isso, a gente consegue concluir aqui nosso trabalho. Eu agradeço a atenção e aos professores pela orientação durante o trabalho e muito obrigado.